mais uma Coluna Midi para você. E o nosso assunto de hoje é um pouco polêmico para algumas pessoas, mas fica comigo, fica na sim. E como eu disse, o assunto um pouco polêmico, ou polêmico para alguns, a Bíblia é machista? Ouvi de muitas mulheres já, referente elas mesmas, sobre a Bíblia ser machista, ser patriarcal. Muitos homens também que falam que a mulher ela não tem voz, que a mulher ela não tem direito de subir no púlpito, pregar ou ser evangelista, né? A mulher ela tem que fazer a obra, mas ela não tem que aparecer. Quantos de nós não já ouvimos isso? Então, a Bíblia em si, ela não fala sobre machismo ou sobre feminismo. A Bíblia, ela é igual para todos nós. Nós somos criação do Senhor. Somos semelhança e a imagem dele. O Senhor criou o homem e ele trouxe a mulher para ajudar, para ser auxiliadora. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que a mulher seria inferior. Então, o Senhor, ele criou nós com a mesma essência. Claro que condições diferentes. Nós, mulheres, temos estruturas diferentes, né, de que um homem. Porém, isso não faz com que nós sejamos inferiores a ele. E tem uma passagem na Bíblia que se encontra em 1 Coríntios que bastante gente usa para falar que a mulher não tem direito de voz, que a mulher ela tem que ficar em silêncio. Vou dar uma lida aqui para vocês. Tem essa passagem em 1 Coríntios, no verso 34, e também em 1 Timóteo 29, 10. Mas em 1 Coríntios 34 fala: as vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordenei a lei. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Aqui as pessoas pegam essa passagem um pouco sem contexto. Porém, Paulo está aqui pregando para o povo de Coríntios. Né? Historicamente e geograficamente, também em 1 Timóteo, essa cidade é para o povo grego. Então, ele está pregando e ensinando para um povo específico. E o povo grego, principalmente as mulheres, naquela época, elas não tinham direito à voz, elas não tinham direito a falar publicamente. Então, como tinham muitos novos convertidos, principalmente mulheres que saíram da prostituição e se converteram, Paulo não quis escandalizar aquele povo, então ele disse especificamente para esse grupo de mulheres e para esse grupo de pessoas gregas, ali na carta de Coríntios e na passagem de Timóteo, que elas não poderiam falar, para não escandalizar. Mas se a gente for ver a Bíblia, desde o Velho ao Novo Testamento, temos muitas mulheres que cumprem a missão que Jesus deixou, que cumprem o que Deus delegou a elas. Então aqui, eles pegam esse contexto e aplicam. A mulher ela não pode falar, ela não tem direito de falar. Mas quando a gente estuda geograficamente, historicamente esse texto e a parte que está em 1 Timóteo, a gente entende que ele está falando para esse grupo específico e para não escandalizar, porque ele tinha que respeitar aquela cultura. E desde o Velho Testamento ao Novo, o Senhor ensina como as mulheres devem agir, como as mulheres elas têm que se portar também, assim como homens. Porém, principalmente os homens, eles pegavam aquela parte, entendiam como eles queriam e desvalorizavam o mérito da mulher. Como hoje, muitos ainda o desvalorizam. E eu vou dar exemplos na Bíblia como Deus tratava cada mulher. Antes de também falar sobre esses exemplos, sabemos que nós temos uma data importante, o dia 8 de março, né? O dia que houve uma manifestação dos direitos das mulheres ao voto, né? Na década de 20 e 40, as mulheres elas começaram também a trabalhar fora, né? E a gente é grata, né? As mulheres são gratas por essa manifestação. Essa sim eu valorizo, que deu o nosso direito ao voto, brigou, a gente tem direito a trabalhar.
trabalho também desde nova. Então, eu sou grata a essa manifestação feminina. Agora, tem outras manifestações que eu não concordo, que eu vou falando no decorrer do vídeo, né? Só que quando eu paro para pensar que dessa manifestação de 8 de março, ela nem deveria ter acontecido. Porque se a gente for olhar em Gênesis, quando Deus criou Eva, Deus, ele criou ela para ajudar e ser auxiliadora de Adão. Porém, Adão, ele tinha como missão de cuidar do jardim e proteger. Porém, Eva, ela trabalhava junto com Adão já no jardim. E não era trabalhos domésticos, porque era um jardim, árvores, frutos. Ela tinha o serviço dela determinado por Deus, como Adão também. E hoje, muitas mulheres trabalham em casa e é um trabalho digno também. Os homens têm que valorizar porque é um trabalho cansativo, suado. Temos que valorizar, e tem mulheres que preferem trabalhar em casa. É um direito delas. Porém, a mulher, ela sempre trabalhou. A gente pode ver desde a criação. Então, porque muitos hoje dizem que o lugar da mulher tem que ser dentro de casa? Ainda existe. Muitos dizem que a mulher não deve trabalhar fora, que a mulher ela não tem que estudar, que a mulher ela não pode pensar por si. Então, a gente já vê aqui, já quebra esse protocolo, porque Deus, ele já deu trabalho para a mulher assim desde a criação. Então, já considerando aqui que a mulher ela tem todo o direito de trabalhar. E também tem aqui no Velho Testamento um outro exemplo de que Deus ele não faz acepção, que ele é justo com as mulheres também. É um texto que para mim foi novo, descobri, fiquei muito contente, compartilhei com algumas pessoas, que se encontra em Números. Números capítulo 27, que é as filhas de Zelofeade, que diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Refer, filho de Gileade e filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes nomes são delas: Malaá, Noa, Aglá, Milca e Tirsa. E se apresentaram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, na porta da tenda. E elas falaram: Nosso pai morreu no deserto, não estava entre os que congregaram contra o Senhor do grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porque não teve filhos. Dá-nos a possessão entre irmãos de nosso pai. Então, naquela época, quando o pai morria, quem herdava eram os filhos homens. E elas foram questionar, porque na descendência delas, do pai delas, eram elas mulheres. E elas iam ficar desamparadas? Então, elas foram questionar Moisés: nos dá a nossa parte dessa terra por direito. E Moisés, no capítulo aqui 27, ele fica em dúvida e foi questionar a Deus, foi perguntar, pedir a orientação para Deus o que ele faria, se ele daria essas terras. E o Senhor respondeu a Moisés, dizendo, no versículo 6, tá? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam que é justo, certamente lhe dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falará aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então farei passar a sua herança à sua filha. Então o Senhor decreta aqui uma lei. O Senhor falou que o que as meninas pediram a Moisés era justo, e elas tinham direito à herança, e o Senhor faz uma nova lei para o povo de Israel. Se elas não tivessem herdeiros homens, a herança passaria para a filha. Então Deus nunca foi injusto com as mulheres. O Senhor nunca foi machista ao ponto de falar: não, vocês estão abandonadas, vocês precisam casar para poder adquirir algum bem. Não, o Senhor aqui já decretou uma ordem. Se elas estiverem sem família, não tiver alguém, homem, capacitado naquela época, porque os homens eles tinham mais conhecimento também, elas poderiam herdar sim, elas poderiam adquirir aquele bem. E também um outro exemplo no Velho Testamento que nós temos, aí eu vou falar como de liderança, era Débora, no livro de Juízes. No livro de Juízes, ela era uma líder, mulher, profetisa.
O Senhor falava com ela e pedia para ela profetizar ali no batalhão de homens, no pelotão do exército, né? E tinha ali Baraque. Baraque, quando você vai ler o livro de Juízes, a parte histórica de Débora, Baraque se recusou a liderar os homens sozinho se Débora não estivesse com ele, porque ela profetizava, ela falava os planos de Deus para eles. Aí eu pergunto, mulherada, homem, será que a Bíblia é machista? Deus é machista? Se ele colocou uma mulher para profetizar, uma mulher para liderar ali junto com Baraque, um exército de homens, né? Baraque podia ser machão, falar, não, eu vou comandar, você fala aqui e eu passo pro povo. Mas não, ele não quis ir sozinho. Olha que homem sábio. Vem comigo, Débora. Vem comigo porque a gente precisa de você. Precisou de uma mulher. E um outro também texto que é fantástico, que é Provérbios 31, 24. Como todas as mulheres devem conhecer, é o Provérbios da mulher virtuosa, que diz: faz pano de linho fino e vende-os e o entrega cinto aos mercadores. Aqui, além de a gente ver que no Provérbios da mulher virtuosa, além da mulher fazer as atividades de casa, que, como eu falei, é pesada e é digna, tem que ser valorizada, ela também fazia panos de linho fino e ela vendia aos comerciantes. Então aqui a mulher trabalhava em dobro e ela é empreendedora. Aqui surge uma mulher empreendedora, na mulher virtuosa. Você pode ser uma mulher empreendedora, uma mulher de sucesso, uma mulher de negócios. Quantas mulheres hoje assumem empresas? Eu mesmo trabalho numa empresa comandada por mulheres. Todas as mulheres, elas conseguem, elas têm a mesma competência. Aí hoje a gente vê um grupo de mulheres falando que elas precisam ganhar o mesmo salário que um homem. Por quê? Qual a diferença se nós somos iguais? A gente ganha o nosso salário, a gente cresce profissionalmente pela nossa capacidade, não porque a gente é mulher inferior, né? Se a gente trabalhar, se esforçar, crescer profissionalmente, a gente for uma mulher de sucesso, a gente vai ter o salário que a gente merece. Eu trabalho, como eu falei, numa empresa com muitas mulheres de sucesso, mulheres que têm cargos altos e tem homens que têm o cargo trabalhando naquela função dele e recebe de acordo com a função. Se ele também, homem, se esforçar, estudar, crescer, como temos grandes homens líderes, grandes homens de sucesso, ele recebe conforme aquilo que ele merece. É assim. Então, isso é igualdade. A gente receber pelo aquilo que a gente merece, pelo nosso esforço. Não porque a gente tem que receber porque a gente é mulher e o homem recebe mais. Não existe isso. É igualdade. Tá? Então, existe mulheres e empoderamento de mulheres. E quando a gente trabalha na mesma função que um homem, a gente vai receber de igual. O homem recebe o salário e você também recebe o mesmo salário que ele, porque a função é igual, é pertinente. Tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses feministas, com essa bandeira feminista aí fala e não ter conhecimento. Então, aqui, já provo novamente pra vocês que a Bíblia não tem nada de machista. E agora eu quero falar sobre mulheres no Novo Testamento. Até escrevi aqui para não perder, não coloquei todas, mas para deixar com exemplo. Como Jesus tratava as mulheres. Jesus, se a gente for ler todo o Novo Testamento, ele sempre tratou as mulheres com amor, com respeito e dignidade. Né? Então a gente vê Maria Madalena, que foi uma seguidora de Jesus, depois que ele libertou ela de tantos demônios, ela seguiu Jesus. Temos Joana e Susana, que ajudavam o ministério de Jesus financeiramente. Mulheres, tá? E temos também a mulher samaritana, a mulher quando estava lá no poço para tirar a água. Jesus não condenou ela do pecado, ele fez ela refletir e se arrepender de seus pecados. E ela ali reconheceu o mestre. E quando ela reconheceu o mestre, o Senhor falou para ela: vai e anuncia a minha palavra. Eu posso dizer que seria uma das primeiras evangelistas ali no ministério para aquele povo de Samaria. Temos também aqui Priscila, uma boa líder, mulher hospitaleira, recebeu Paulo, ali ajudava nas coisas da igreja.
em Atos 21, 8 e 9. Quero ler para vocês. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Eu vou ler o anterior para vocês entenderem melhor. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com eles estávamos, chegamos a Cesareia, entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Olha aqui, o evangelista Felipe tinha 4 filhas virgens e eram profetisas. Elas profetizavam. Vocês estão vendo como aquela passagem de Coríntios só pegam aquele trecho, mas como eu expliquei, era para um grupo específico. Mas a Bíblia toda, desde o Velho ao Novo, Deus valorizava as mulheres. As mulheres tinham missão e tinham missão também de pregar. Então nós temos esse direito de pregar o Evangelho, de anunciar, de fazer a obra do Senhor. Então, homens, esse vídeo também é para vocês, para que vocês compreendam e entendam o valor da mulher no Evangelho, na sociedade. O Senhor, Ele não fazia acepção dela, ela não é um instrumento inferior e ela também não é superior a você. Somos iguais, nós temos o direito de pensar, nós temos o direito de falar, direito de voz, principalmente o direito de pregar o Evangelho de Cristo, porque o Senhor chamou tanto eu como você para fazer o ID dele. E hoje nós estamos levantando uma bandeira que não existe na Bíblia, de feminismo, que o homem ele tem que hoje aceitar o que a mulher está falando e muitos homens se calando e muitas mulheres colocando o homem como inferior, e a Bíblia não diz isso. E muitos homens também se revoltando, sendo violento com mulheres, não aceitando, querendo ser a autoridade máxima dentro de casa também. Ele pode sim ter o papel de liderança dele, mas que ele respeite a mulher dele. É respeito que o Senhor quer, igualdade. Ele nos criou Adão e Eva e nos criou para que seja o parceiro, para que vocês possam ajudar um ao outro. Quando um leva aí, o outro levanta. É isso que o Senhor quer, igualdade. Então, que a gente venha realmente ter conhecimento. Porque se a gente se deixar influenciar por esse mundo, do jeito que já estão as coisas, a tendência é piorar. Então, nós como cristãos, temos que ter o bom senso, o discernimento de olhar e compreender. Porque está uma guerra. Hoje é um querendo ser melhor que o outro. E não é isso que Cristo quer. Cada um tem o seu papel, tanto o homem como a mulher. E o que me chama também a atenção é que eu já ouvi também de muitas mulheres falando: a Bíblia é machista sim, porque ela aceita a violência contra a mulher. Ela aceita e não fez nada. Desde o tempo antigo, mulheres eram abusadas, mulheres apanhavam, eram violentadas. Aí eu também quero quebrar esse tabu. Porque quando a gente olha ali no texto de Davi, de 2 Samuel, que o irmão de Tamar, filho de Davi, ele abusa da sua irmã, Davi ele se ira, mas ele não tem uma atitude ali com o filho. E acaba depois o irmão mais novo matando o irmão mais velho e a filha ali que foi abusada. E se a gente for ler toda a história de Davi, tanto pelo outro pecado dele, a casa de Davi desmorona, a família de Davi é desmoronada por tal ato. O Senhor ele não aceita a violência. E ele não aceitou que Davi ele deveria ter tomado uma outra atitude perante o pecado do seu filho. E Deus não concordou com a atitude. O que o irmão fez com Tamar. Então, Davi ele deveria ter tido uma atitude diferente. De ter castigado, ou não sei, de ter repreendido o seu filho pelo ato que ele fez com a sua irmã. E Deus não concordou. E a família de Davi foi destruída. Muito depois do arrependimento dele, que a família dele foi restaurada. Mas o Senhor, ele chamou a atenção sim por essa violência. E se a gente for olhar nos Velhos Testamentos, também tem textos históricos, que eu não vou citar aqui para esse vídeo não ficar tão longo, que Deus, ele recrimina sim a violência contra a mulher.
Em Eclesiastes 12:14 diz: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer que seja bem, quer que seja mal. Então não ache que eu vou pegar ali, as mulheres têm que ser tratadas desse jeito, ou que um homem trata a mulher com violência que Deus não está vendo. A justiça de Deus, ela vem. Então, não esse negócio que a mulher fala, a Bíblia tem sim muita violência contra a mulher. Mas Deus deixa claro que ele não concorda com nenhum tipo de violência, principalmente com as filhas dele. E falando novamente sobre igualdade. Se a gente for ler, que eu vou ler aqui em Efésios capítulo 5, versículo 21, diz: sujeitando vós uns aos outros no temor de Deus. Esse texto aqui, muitos também pegam falando, a mulher tem que se sujeitar aos seus maridos, mas aqui o Senhor fala, sujeitando uns aos outros. O Senhor não está falando que é a mulher que tem que se sujeitar ou o homem que tem que se sujeitar a ela. É uns aos outros. A gente tem que se sujeitar uns aos outros, respeitar como amor, como Cristo. Ele respeita a sua igreja e ama os seus filhos. Aí tem outro, 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, tá vendo? Como a mulher ela tem responsabilidade no lar de ser auxiliadora, de cuidar também das atividades, dos filhos, que também o marido ele pode cuidar, mas o Senhor deixa aqui, vós, maridos, cuide das suas esposas como Cristo cuidou da igreja. E como Cristo cuida da igreja? É com amor. É com respeito, é ensinando, é cuidando. E a igreja somos eu e você. Você homem e você mulher. Então o Senhor não faz acepção. O Senhor não está falando que é pra gente viver em guerra, que é um contra o outro, que a gente se respeite. E um recado para as mulheres também. Você pede respeito, você não quer violência, você não quer que o seu marido grite com você, que um homem grite com você, mas também quando você ficar nervosa, se coloque no lugar dele. Se você quer respeito, você também precisa dar respeito. Não é na hora que você tá nervosa, você tem que gritar, dar seu chilique, falar mais alto. Respeite também. É igualdade. Então, mulheres que também são solteiras, aprendam já. Por quê? Porque tem pessoas que não cresceram com essa cultura que Deus ensinou. Cresceram o quê? O homem tem que trabalhar fora e a mulher tem que trabalhar dentro de casa. Então, quando você for procurar alguém para casar, observe se ele tem essa cultura. Por quê? Porque às vezes você vai casar com a pessoa e falar, mas quando casar ele vai ter que me ajudar. E a pessoa não é acostumada. Aí você vai criar situações, vai criar uma guerra, seu casamento não vai dar certo, porque você está querendo impor aquilo que ele não aprendeu. Talvez ele vai aprender no dia a dia, com calma, ou ele vai te ajudar em outras coisas, que não é as atividades domésticas. Ninguém é obrigado a fazer nada. Nem você, mulher, é obrigado a gostar de fazer atividades domésticas, como o homem também não é obrigado. Se você não gosta, você também pode trabalhar fora. É uma decisão de vocês, deixar a casa limpa, a casa suja. Mas tá vendo? Tem que haver respeito. Se você também não quer que o homem grite, você também não grite. E se você quer que ele faça as atividades de casa, entre em negociação, converse. Se não for uma coisa que ele não gosta, pede pra fazer outra. Mas cuidado de você também achar que você tem que mandar no homem e o homem mandar. Eu louvo a Deus porque eu cresci em uma casa que meu pai e minha mãe ensinou que nós tínhamos as nossas atividades. Eu não cresci num lar machista. E quando meu pai falava não para mim, eu queria entender o porquê não. Porque meus irmãos podiam e porque eu não podia. E eu não aceitava outra resposta. Porque ele me ensinou a estudar, ele me ensinou que eu tinha que trabalhar, ele me ensinou que eu tinha que pensar por mim mesma. Então, por que aquele não? E ele me explicava. Aí eu compreendia, ou às vezes até debatia, mas hoje eu entendo por quê. Que a gente vinha de uma sociedade realmente também machista, um pouco arcaica. E hoje eu vejo que acontece muito, principalmente com as crianças. Hoje elas já crescem com essa cabeça, principalmente no meio do cristão. Então, mãe, pai, quando você for ensinar sua filha,
Não fala assim, não. Ah, você não vai fazer isso porque você é menina e ele é menino. Ó, filho, você é menino, então você tem que fazer isso, você é menina. Explica o porquê. Porque a criança já cresce com aquilo. Ah, eu sou machista. Igual, a criança aprendeu a cozinhar. Nossa, filha, você já tá pronta pra casar. Não, ela cozinha pra ela aprender a sobreviver. Porque não é só mulher que cozinha, homem também cozinha. Meus irmãos, eles aprenderam a cozinhar. Porque quando eu comecei a estudar e trabalhar, minha mãe e meu pai trabalhavam. Se eles não cozinhassem, eles iam passar fome. Imagine se minha mãe e meu pai não tivessem ensinado pra eles. Entendeu? Então, a gente tem que começar a ensinar direito, a explicar para a criança o papel da mulher e o papel do homem. Nós, principalmente como cristão. Só que a gente mesmo coloca machismo, a gente mesmo coloca feminismo. Então, quero deixar aqui. Em vez de você levantar uma bandeira, eu sou feminista, ai, eu sou machista, eu não aceito isso da minha mulher, ai, eu não vou aceitar mais isso do homem, mulher tem que andar do jeito que quiser. Não. Realmente observe o que Cristo deixou. Como eu disse no início do vídeo, eu dou valor sim àquela manifestação que deu direito sim a nós trabalharmos, a nós termos o direito de voto, porque criou sim uma raiz machista e teve que ter essa manifestação. Mas essa bandeira feminista aí, que tem que colocar o homem lá embaixo, que a gente pode andar do jeito que a gente quiser, que a mulher não tem que se cuidar, a mulher tem que ser do jeito que ela quer, que a mulher só tem que trabalhar fora, que tem que se impor, que tem que criar guerra. Isso daí eu não concordo, porque Cristo, ele ensina como a mulher deve ser. E Jesus, principalmente, quando ele veio, ele valorizou o papel da mulher no evangelho, o papel da mulher na sociedade, e ensinou ao homem a valorizar a sua mulher, a valorizar e respeitar cada mulher. Então, se você tiver que levantar uma bandeira, levante a bandeira de Cristo, porque é isso que nós fomos chamados, para falar e pregar o amor de Cristo. E tanto a mulher como o homem, ele tem a possibilidade de fazer o ID, de crescer espiritualmente, porque assim foi o que o Senhor nos deixou. Então, somos imagens e semelhança de Cristo. Perante a eles, somos todos iguais, homem e mulher. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. E se você gostou desse vídeo, compartilha, dê seu like. Quando você dá seu like, você ajuda a alcançar outras vidas, tá bom? Se inscreva, ative o sininho para você receber notificação e assista todos os outros conteúdos que estão no canal aqui da Igreja Midi. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima semana. Um grande beijo e fique com Deus.